Boa tarde. Hoje apresentaremos o nosso trabalho de conclusão de curso do ETEC José Rocha Mendes. Os integrantes do grupo são Gabriel Kiyoyuki, Gabriel Cardoso, Henris Marzaro, Jordan Esteves e Miguel Tavares. Nesse trabalho, o nosso trabalho se resume no mercado editorial. E com ele, nós abordaremos coisas como os processos, a importância e as conexões entre as editoras e as empresas, aprofundamento em estudos, nos conceitos e nos fundamentos. Para fazer esse trabalho, nossas fontes foram trabalhos acadêmicos, artigos, alguns livros e uma entrevista online com o Ricardo Almeida, CEO do Clube dos Autores. O mercado editorial é um tema muito abrangente e que diverge em várias áreas do nosso cotidiano, tais como as sociais e educacionais. A educação básica e o acesso aos livros devia ser disponível a todos os cidadãos do mundo. O hábito da leitura pode nos levar a um destino completamente diferente do habitual. O mergulho em inúmeros livros acaba transmitindo conhecimento para o leitor, descobrindo novas personalidades históricas e visão de mundo ampliada. Assim, se tornando uma pessoa culta e com potencial exponencialmente aumentado. Bom, o livro é um instrumento de aquisição de conhecimentos básicos de difusão entre os campos cultural e educacional e de papel importante no desenvolvimento econômico e estrutural do Brasil. Pode afirmar que o mercado editorial é um dos principais motores no processo de integração na educação, cultura e informação do país. Portanto, seja do ponto de vista pessoal ou social, é necessário formular normas de segurança para resolver o problema das mercadorias incompreensíveis. Do ponto de vista pessoal, o conhecimento de todos é importante e as pessoas devem sentir que os pobres e desfavorecidos têm o direito de obter bens materiais, direito à igualdade de tratamento. Do ponto de vista social, deve haver leis específicas para garantir esta forma de observação. Os leitores podem ser treinados e, assim, mais críticos, exigindo maior qualidade dos livros que eles consomem. O mercado editorial entende melhor as necessidades e promessas de seus consumidores, produzindo livros com maior valor literário. Porém, vale a pena mencionar, o governo federal apela na compra de livros para crianças e adolescentes, e especialistas escolhem esses livros de alta qualidade para programa específico. Por este motivo, propus a Lei nº 49/15 e seus objetivos e diretrizes são os seguintes. 1. Promova este livro como bem cultural. 2. Incentive a leitura para garantir que sua oferta seja aberta ao público, vários pontos de venda e maior disponibilidade de todo o produto pelo território nacional. Este projeto, da senadora Fátima Bezerra, promove a inclusão e incentiva todos os cidadãos a ler, identificando o seguinte: a partir da editora, cada livro receberá um preço único da editora em um ano, inicie ou importe. O negócio da edição de livros é por natureza pequeno, descentralizado, improvisado, pessoal, mas bem desempenhado por pequenos grupos de pessoas com afinidades, devotadas ao seu ofício, zelosas de sua autonomia, sensíveis às necessidades dos escritores e aos diversos interesses dos leitores. Se o dinheiro fosse o objetivo principal, essas pessoas provavelmente teriam escolhido outras carreiras, implementar políticas públicas de incentivo à leitura, pois por meio delas é possível expor mais jovens e crianças à leitura ao conhecimento. Conforme apontou Ferreira, a capacidade de informação transforma os indivíduos em pessoas sociais, possuindo seus próprios conhecimentos, e os transformando em autonomia proativa em termos de informação, potencial e disseminação de conhecimento. O governo tem a responsabilidade de promover ações políticas para o desenvolvimento da leitura e da aprendizagem em todos os níveis, seja municipal, estadual ou federal. Nesse sentido, o exemplo da Lei 49/15 é aplicá-la de forma coerente e responsável, independentemente de qualquer que seja a situação econômica de cada cidadão, ajudando as pessoas a obterem esse livro com mais facilidade. Porém, é preciso que a sociedade verifique esses projetos para garantir que não serão suspensos ou aniquilados por motivos políticos. Pois quando os aplicativos desses projetos não funcionarem, muitos alunos não poderão utilizar o serviço suspenso e é difícil de reorganizar, visto que se trata de escolas públicas com baixo investimento e condições geralmente estáveis. Ler é a absorção de todas as informações recebidas por meio do texto em qualquer meio e processamento cognitivo da construção do sentido do leitor, para que ele possa ler novamente. Cada leitor tem sua própria maneira de interpretar as leituras,
e cada interpretação é única, independentemente da obra, do meio de divulgação ou do formato do registro. A leitura tem a capacidade de mudar pensamentos e todos os aspectos da vida pessoal. Portanto, a leitura é sempre a melhor forma de aprimorar o conhecimento. O modo de produção capitalista tem sua cota de participação no processo, pois os interesses econômicos prescrevem que mercadorias apareçam e circulem, e entre elas contam-se obras impressas consideradas tanto melhores se gerarem dividendos aos investidores. O mercado editorial é como mais um dos inúmeros segmentos do mercado financeiro. Ela concorre com toda a indústria do entretenimento, tais como internet, cinema e teatro. É o consumidor quem decide como e com quem comprar história, seja ela em livro impresso, livro digital, audiolivro ou até mesmo em filme. A literatura é um dos fenômenos que acompanharam a chegada dos portugueses na terra nacional. Isso porque todo mundo sabe que as sociedades nativas invadidas que aqui estavam eram todas ágrafas, ou seja, eles não possuíam uma representação escrita. A literatura brasileira é subdividida em duas grandes eras que acompanham a evolução política e econômica do país. A era colonial e a era nacional são separados por um período de transição que corresponde à emancipação política do Brasil. As datas que delimitam fim e início de cada era são, na verdade, marcos onde acentua-se um período de ascensão e outro de decadência. As eras são divididas em escolas literárias, também chamadas de estilos da época, e o quientismo foi a primeira manifestação e ela era responsável pelo detalhamento da Terra Nova. E, com efeito, o transplante da língua e da literatura amadureceu em diferentes ambientes naturais, que são compostos por pessoas de outras raças e caracterizados por padrões culturais completamente diferentes, incompatíveis com a forma de expressão colonial nativa. Uma das grandes causas pela falta de leitura no país é o incentivo que deve partir das escolas e principalmente em casa, já quando a criança está aprendendo a falar. Esse processo de incentivo na leitura tem que partir de livros para que os jovens, como gibis, histórias com um final feliz, todo tipo de história que prenda a atenção de uma criança. Podemos ver que no nosso país é raro um garoto lendo. Eles geralmente estão grudados em aparelhos, assistindo algum conteúdo infantil ou jogando, e os livros acabam sempre ficando de lado. Em casa, os pais devem incentivar seus filhos com a leitura desde pequeno, lendo antes de dormir, presenteando com algum livro, para que assim as crianças vejam os livros de outra forma, já que elas tenham um interesse em buscar mais e mais informações e histórias, para que assim nunca acabe a sede de aprender e conhecer outras formas de pensar, já que os livros é uma das melhores fontes de conhecimento que existe. Um dos problemas é o ensino nas escolas públicas, nas quais eles não disponibilizam verbas para investir em alguns livros, para que os alunos da rede se interessem com o conteúdo. Um modelo ótimo é o ensino finlandês, que por sua vez eles trazem conteúdos que as crianças têm um prazer em aprender uma determinada matéria, com benefícios futuros para a cultura e econômico no país. Quando está aprendendo algo que você gosta, o foco é máximo e a aprendizagem é mais fácil. Sendo assim, se torna algo mais prazeroso de se aprender. Nosso modelo de educação é o mais ultrapassado e sem verba. O conteúdo das escolas é despejado em cima dos alunos de uma forma que é difícil lembrar, como se fosse um baú. Com todo o conhecimento vai se perdendo e não tem um bom aproveitamento. Quando falamos de leitura, também estamos falando em saber ler, escrever, mas o Brasil é um país que possui mais de 11 milhões de pessoas analfabetas, segundo a Agência Brasil. Essas pessoas se localizam em bairros e zonas de moradias pobres no país. A maioria das pessoas, sendo pobres, não tem condições de adquirir alguma obra ou investir. Essas localidades deveriam ser foco máximo do governo em levar a educação. Existem 4 tipos de analfabetos que são os absolutos. Quando uma pessoa não consegue escrever o próprio nome e não sabe ler. O iletrismo, ela não compreende o texto que lê por falta de incentivos nas escolas. Isso acontece também quando o sujeito não dá o devido conhecimento quando ele chega a uma determinada série da escola, quando falta ali algo para ele aprender. O tecnológico, que ele não tem conhecimento suficiente para mexer em computadores em geral, celulares ou qualquer coisa eletrônica. O funcional, ele consegue ler alguns textos, mas tem dificuldade em interpretar. O mais comum é o funcional, com a ausência dos livros. Ele não tem uma projeção de descida nos gráficos, ou seja, ele está longe de começar a progredir. O papel de ensinar os jovens a ler e compreender os textos
ou uma tabela tem que partir do interesse deles. Os jovens estão desinteressados em aprender ou estudar certos assuntos no cotidiano, pois acham que é uma perca de tempo. O Ministério da Educação deveria criar manobras e abrir diálogos sobre diversos assuntos para cada jovem ter uma opinião formada em alguns dos temas. Uma ótima maneira em mudar isso é simplificando assuntos complexos para uma linguagem daquela região, até mesmo transformando toda a linguagem formal para informal para atrair a atenção de alguns grupos. A privação da leitura atrapalha o senso crítico da criança ao passar dos anos. Isso mostra que a leitura tem um papel fundamental para a sociedade, podendo-se entender que sem a leitura e a interpretação é o mesmo que não entender a língua no país. Isso se compara com a desigualdade social, colocando em um nível desigual. Isso impede que aconteça seus direitos como cidadão. Os jovens de hoje veem a leitura como algo, uma obrigação, e isso não tem desperta interesse em se dedicar à leitura. Todas as vezes que um aluno precisa pegar algum livro, é porque precisa descobrir informações que o enunciado pede, ou mesmo não vê a necessidade em se aprofundar em algum assunto. Isso conhece os benefícios que a leitura faz, que é uma boa interpretação de texto e um senso crítico e um ótimo conhecimento. Essa obrigação é uma das maiores ameaças que tem na leitura infantil. Se a criança aprende desde cedo, ela conhece e sabe que ler é algo prazeroso. A interpretação de texto afeta nos exames que existem no Brasil. O Enem, que é um dos exames mais famosos que tem e precisa de um preparo para participar. Como ler algumas obras importantes da literatura brasileira, como a Iracema, de José de Alencar, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Vidas Secas, de Graciliano Ramos e Senhora, de José de Alencar. O conhecimento dessas obras é algo que tem que se levar porque se faz parte da literatura brasileira, sendo assim, caem em enunciados e podendo assim também citar na redação. Para escrever uma boa redação, precisa de uma leitura, aproveitar bem o espaço e ter um conhecimento de outras palavras, ajudando a desenvolver uma redação nota 1000. Mesmo conhecendo as obras, as escolas devem preparar os alunos. São poucas as escolas que têm essa prioridade. Alguns têm cursinho preparatório, outras indicam serviços de terceiros, porém a grande maioria tem que estudar por conta, ou seja, sozinho. Como ao preparo, podemos observar que não são todos que são aprovados nesse exame. Alguns nesse mesmo terminam a escola porque ela não é um ambiente tão agradável, mas podendo ser mudada com um grande projeto na educação aprovada pelo Senado. Um dos maiores problemas que os estudantes pobres e leitores enfrentam é o custo dos livros. A acessibilidade das obras é muito difícil. Muitos impostos nos livros acabam ficando difícil para todos adquirirem alguma obra. Nos últimos anos, com as crises editoriais, a indústria do livro vem taxando os livros vindo do Brasil. Uma escritora chamada Stephen Borges publicou uma entrevista no qual ela argumentou que o governo atual não demonstra nenhum interesse pela cultura, pela preservação da Cinemateca Nacional. Então, não é muito diferente com o mercado editorial. Incluir os livros na contribuição social sobre as operações com bens e serviços, que teria uma alíquota de 12% em cima do valor do produto, que vai provocar um aumento no preço final de todos os livros. Para o governo, os livros não é uma grande prioridade, ou algum setor que deve ser bem explorado. Por isso, eles mal incentivam os jovens à leitura. E agora, em 2020, muitos livros já eram difíceis de se adquirir, ficaram mais caros. As pessoas já não compravam muitos livros. E com o aumento no preço, vai assustar ainda mais alguns dos leitores, que já têm um costume, mas têm pouco dinheiro para comprar. A desigualdade proporcionada na indústria do livro mostra que a leitura não é para todos, mostrando assim que materiais didáticos para os alunos pobres vai ser difícil, mas ainda mais na crise financeira. Muitos alunos da rede pública não têm condições para comprar livro, sendo assim, dificulta o futuro da nação. O brasileiro possui um baixo interesse na leitura. Os cidadãos respondem pesquisa que não têm tempo ou que mal administram os horários. No século XX, a cultura se transformou em mercadoria, alcançando o propósito de entretenimento e desempenhando o papel vital no desenvolvimento econômico. Essa verdadeira indústria cultural criou uma enorme estrutura de serviço, produção, distribuição e marketing com milhões de funcionários em todo o mundo.
Ao estabelecer muitas posições intermediárias entre produtores culturais, a internet pode entrar em colapso, além de proporcionar ao consumidor uma nova postura como produtor. Analisamos o impacto da internet e das novas mídias no consumo cultural. Como a legislação nem é sempre modificada para proteger o interesse público, como a pressão da indústria é gerada e como ela muda em época em que os custos de aquisições de informações estão diminuindo. Quando é zero, é melhor renunciar à parte do lucro e do controle dos direitos da propriedade intelectual para ganhar credibilidade e aumentar a audiência. O impacto da internet sobre o mundo dos livros se fez sentir inicialmente em seus aspectos comerciais. A venda de livros foi o ponto de partida da maior loja virtual do mundo, a americana Amazon, e da maior loja virtual do Brasil, a Submarino, enxergando a possibilidade de ter um acervo muito maior do que qualquer livraria física, sem ter que arcar com os custos do espaço comercial e com um sistema de entregas da casa do cliente. A Amazon é apontada como a principal causadora da derrocada das livrarias físicas, principalmente por poderem oferecer o mesmo produto a preços mais vantajosos para o consumidor, com a praticidade de não ter que sair de casa. No que atange a mídia de leitura, o surgimento da década de 2000 de e-readers, aparelhos voltados para a leitura de documentos de textos e e-books, como são denominados livros em formato digital, podem em um curto prazo ter sobre os livros o mesmo impacto que o MP3 e o iPod representaram para a música, levando os consumidores a migrarem a mídia física para uma digital. Ao longo dos anos, o mercado editorial tem discutido como convertê-lo de livros físicos em e-books e até que ponto isso afetará as vendas de livros físicos. Isso é uma questão de hábito. Um dispositivo que combina a possibilidade de compra instantânea de livros, a praticidade de uso, a ampla disponibilidade de conteúdo fornecido a um preço acessível, mais barato do que a compra de livros físicos. E o peso da limitação de espaço acabará por levar à venda de e-books superando as vendas de livros. O consumo de música digital é maior do que das mídias oferecidas no mercado tradicional. Além de dar à maioria dos consumidores a oportunidade de construir uma biblioteca com seus leitores eletrônicos, eles não podem ter seus próprios livros. Embora o problema seja um pouco remoto em comparação com o seu consumidor brasileiro comum. Os brasileiros ainda estão segurando o preço dos e-readers, mas para os mercados europeu e norte-americano, os e-books tornaram-se realidade. Cada meio tem suas particularidades, vantagens e desvantagens. Embora as vendas de grandes grupos editoriais dos Estados Unidos tenham estagnado e os lucros abaixo da média, o desenvolvimento de e-readers e o lançamento do Kindle e do iPad representam a força vital do declínio do mercado e a grande preocupação da indústria. Diante dessa nova realidade do mercado consumidor, as editoras têm a responsabilidade de descobrir como manter sua lucratividade. No mercado consumidor, o papel de intermediário no processo entre a produção e o consumo cultural torna-se cada vez mais indispensável. Neste novo panorama, no mercado de bens de consumo culturais, o desenvolvimento pode fornecer novas opções de disponibilidade para consumidores. Tal a produção cultural deve submeter a distribuição e venda dos produtos a empresas de tecnologia. Não é mais uma questão de migrar para números, mas como fazer a transição para este novo mercado, como atender às necessidades dos consumidores e pressão da empresa de tecnologia responsável pelas vendas, e saber quando irá sobrar do mercado para a mídia tradicional. Incentivo à leitura. O incentivo à leitura é importante e deve ser cultivado através das gerações. Esquecer o hábito da leitura através dos anos é prejudicial em termos culturais e aprendizado para o indivíduo. Se observarmos a maioria dos brasileiros, poucos cultivam o hábito da leitura, que promove a capacidade crítica, desenvolvimento da construção do conhecimento e entre outros atributos. A leitura enriquece o vocabulário, estimula a criatividade, ajuda no desenvolvimento mental, na interpretação de textos e para a reflexão crítica. Segundo a pesquisa de retratos da leitura do Brasil, 44% da população não tem o costume de ler. Esse dado é alarmante para a população, pois quase a metade das pessoas sem o hábito da leitura representa 91 milhões de habitantes. Métodos de estímulo. Atividades como círculos de leitura praticados pelas escolas são boas opções para incentivar a leitura dos alunos, deixando-os por vezes escolher os livros que seriam comentados na roda.
Os livros paradidáticos também são uma boa opção para essas rodas, mas o incentivo não seria o mesmo, porque o aluno não escolheu o próprio livro. Essas atividades podem ser organizadas com um prazo de entrega, em sala ou encontros que seriam utilizados para debater sobre os livros e seus ideais. Podem escolher os personagens dos livros específicos para debater, partes das histórias específicas, ou um método mais usado hoje em dia, que é o resumo do livro escolhido ou imposto. O professor pode dar sugestão dos alunos escrever um outro final para o livro escolhido ou mudar uma parte específica da história para ver como o final ficaria. Podem ser incentivados também a escreverem pequenas histórias parecidas ou até desenhar ilustrações de como eles imaginam o universo desse livro ou os personagens em si. Os alunos podem ser incentivados a ler algum livro e ver um filme sobre a trama após a leitura, pois os filmes eles mudam de acordo com a literatura. A Biblioteca Nacional constitui os passos mais burocráticos que se tem para publicar um livro, e mesmo assim não é tão complicado quanto parece. São necessários 6 passos dentro da instituição para se registrar a obra e ela estar livre para comercialização. Os passos, segundo o site oficial da Biblioteca Nacional, são: passo 1. Prepare a sua obra intelectual para envio, a obra que não foi publicada ainda, ou seja, inédita. Imprima uma única via, todas as páginas devem estar numeраdas e rubricadas. Não grampeie nem encaderne, e na capa informe o nome da obra e os dados do autor, nome completo, RG, CPF, cidade e ano. A obra já publicada você precisa enviar 2 exemplares. Já o passo 2 é o que você tem que pagar a GRU, que significa Guia de Recolhimento da União. O passo 3 é preencha o formulário de requerimento de registro ou averbação. Passo 4, você precisa reunir uma série de documentos em um envelope. Os documentos necessários se você for um autor de pessoa física são cópia do RG, CPF e SIC dos requerentes, cópia do comprovante de residente e da residência do requerente principal, e conformar os dados informados no requerimento. Já o autor de menor de 18 anos, ele precisa ter cópia do RG e do CPF, SIC do representante legal do autor, cópia do comprovante de residência e do representante legal do autor. Já o passo 5 é você encaminhar sua solicitação de registro entregue principalmente nos postos avançados do EDA, que significa Escritório de Direitos Autorais. E o passo 6, finalmente, para os ansiosos é o mais difícil, que é aguardar o certificado de registro ou averbação, que será enviado pelos correios para os endereços do requerente informado. A culpa da crise no mercado editorial. O mercado editorial, durante esses anos, enfrentou muitos desafios. A Livraria Cultura pediu o concordado, e a Saraiva anunciou o fechamento de várias lojas espalhadas pelo Brasil. E as culpas disso acontecerem foram pelas mesmas de uma série de decisões ruins. As vendas físicas não se reinventou, com a chegada dos novos hábitos de consumo de entretenimento, como Netflix, YouTube, etc. O conceito Omnichannel chegou para substituir os métodos antigos de venda de livros, mas poucas lojas conseguiram aplicar esse modelo. A estratégia Omnichannel consiste no uso conjunto de diferentes canais de comunicação, com a proposta de estreitar a relação entre online e offline, melhorando a experiência do cliente. Ou seja, dentro ou fora de uma loja, o cliente pode utilizar um aplicativo para procurar um produto que deseja, com desconto especial para assinantes, entregas em casa, etc. Resumindo, por meio dessa tecnologia, o cliente pode satisfazer suas necessidades, onde e quando deseja, sem ter a necessidade de hora, local ou meio. A profissão de vendedor é uma das mais ameaçadas de sumir nos próximos anos, por causa da automatização de serviços. Por causa disso, as empresas estão deixando de treinar livreiros para investir em compras de livros em massa. Isso fez com que entrassem em ascensão os booktubers, que pescam eleitores carentes desse tipo de serviço. Os fomentam discussões sobre o assunto, conteúdo sobre o livro para o YouTube, fazendo com que as livrarias percam ainda mais esse espaço. No tempo livre do brasileiro, a leitura está em 10º lugar em coisas que mais gostamos de fazer esteticamente. Antes disso, temos as redes sociais, YouTube, Netflix, etc. As pessoas preferem os smartphones para acessar conteúdos, até mesmo para tomar decisões de compra de produto. As editoras precisam aprender como ganhar esse público no celular com seus produtos. E, em torno disso, existe o conceito de aprovação social, que vem crescendo ainda mais.
que é a tal necessidade de sermos reconhecidos por nossos atos. São aqueles stories que postamos participando de trabalho pelo voluntário, ajudando alguém na rua e etc. Hoje, as pessoas não querem mostrar ao mundo o que estão lendo ou comprando em uma livraria. Isso pode mudar com as atividades de marketing da loja em relação à imagem e torná-la mais atraente para o público. A maioria das livrarias pegam o produto em consignação. Isso significa que a editora só paga se o livro tiver sido cobrado do cliente após a venda do livro, e devolve os itens não vendidos. Todos os riscos e perdas pertencem ao editor. O desconto na livraria é de 40 a 50% do preço das vendas. A livraria costuma pagar as editoras em 60 a 90 dias, tornando-o incapaz de se sustentar e eventualmente levar à falência. As pessoas que leem livros podem mudar o mundo, libertando-se desse mundo que nós vivemos e nos fazendo enxergar o nosso mundo de maneira diferente. Além disso, ler livro nos ajuda a relaxar, graças às suas habilidades de escritor. Infelizmente, muitos poucos sabem disso, porque no Brasil não temos o hábito de leitura. Os leitores têm um pensamento aberto e delicado e podem ouvir e refletir melhor. Apenas 30% da população brasileira nunca comprou um livro, e 44% da população não tem o hábito de leitura, de acordo com a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Pessoas com hábito de leitura possuem um vocabulário mais rico e maior, consequentemente, na hora de escrever e falar, conseguem organizar as palavras de uma forma mais fácil de ser compreendida. Um estudo nos Estados Unidos descobriu que a redução de funcionalidade do cérebro na velhice pode ser reduzida em 30% se a pessoa mantiver os hábitos de leitura, além de proteger contra doenças como o mal do Alzheimer. A leitura faz nós entrarmos em várias realidades diferentes, acabando tendo reflexões que não teríamos se ficássemos presos no nosso cotidiano. Uma pessoa que tem o hábito de ler provavelmente tem mais conteúdo para a conversa, e com a leitura costuma ter uma forma de fugir um pouco da realidade. Bons leitores possuem um nível de estresse inferior em relação às outras pessoas que não têm o hábito de ler. A criatividade dos leitores também é superior das outras pessoas, porque a leitura de histórias potencializa a criatividade na hora de ter ideias novas. Um estudo publicado no International Journal of Business Administration descobriu que os estudantes leem na faculdade afeta diretamente a escrita que eles alcançam. As maiores notas foram aqueles que leram conteúdos acadêmicos, e as menores notas foram aqueles que somente consomem conteúdo online. Nessa época digital, as nossas crianças estão cada vez mais presas aos dispositivos eletrônicos. Por isso, incentivar a leitura na vida das crianças desde cedo se torna essencial. O hábito de ler diariamente com uma criança cria uma atmosfera de união, amor e desenvolvimento emocional para a criança. A história de faz de conta permite que crianças viajem por lugares mágicos sem ter que comprar super tecnologias e brinquedos caros. Desde cedo, os livros oferecem aos pequenos leitores a oportunidade única de expressar e aprender de forma muito rica. As histórias ajudam a criança a compreender como seus sentimentos são importantes, e ao mesmo tempo, desenvolver a habilidade de ler também estimula a sua autoestima. Criar o hábito de fazer algo que vai mudar a sua vida é muito importante, e a leitura é um bom hábito para levar para a sua vida. Geralmente, quem não gosta de ler se foca apenas em um aspecto monótono do estudo e esquece de ver também o lado prazeroso dos livros. Os caminhos para o desenvolvimento do hábito da leitura são diversos. Nos 30 minutos antes de dormir, em vez de conferir todas as redes sociais, leia um livro. Além de deixar de ter um sono mais tranquilo, ler nesse horário é ideal para melhorar a fixação de conteúdos e memorização durante o sono. Trate a leitura como uma meta diária, até ela se tornar uma obrigação, mas não ser algo chato. Leia somente o que você gosta. Ler abre mente, e isso pode nos tornar uma pessoa muito melhor. Diferença entre o e-book e o PDF. Para começar, muitas pessoas dizem que ter um e-book é pagar para se ter um PDF, o que não é verdade. O PDF, né, que foi criado pela Adobe, ele tem um sistema de segurança dentro do arquivo que não deixa você mudar nada dentro dele. O que é diferente do e-book, né?
O e-book significa Electronic Book e nele você tem um formato de diagramação chamado EPUB. Nesse EPUB, você tem ele é formado pelo XHTML, que é um pouco diferente do HTML que se usa para se formar uma página na internet. Com ele, você tem um sistema padronizado do que pode ou não pode mudar. E diferente do PDF, que você não consegue mudar nada do que está já no arquivo, o e-book te dá várias funções que você pode mudar, por exemplo, a fonte, o tamanho das letras, o espaçamento entre elas. Você pode chegar a grifar as coisas que estão dentro do e-book, aquela parte que você mais gostou do livro ou algo do tipo. E também muitas vezes os e-books, né, dentro dos e-readers, eles contêm vocabulários próprios para se ter para determinado tipo de livro, né? Deixando assim muito mais fácil e você não fica à mercê do arquivo igual o PDF. Antônio Cândido, já pelos idos de 1980, nos ensinava que a literatura é um direito humano porque é um bem indispensável na sua humanização. E é indispensável na sua humanização porque realiza funções fundamentais para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. A literatura estimula e alimenta a nossa imaginação, que é a essência da humanidade. Nos provoca e possibilita o exercício da alteridade, pois nos coloca no lugar de outra pessoa e contribui para o desenvolvimento do nosso repertório linguístico, aumentando nossa capacidade de comunicação com o mundo e ainda nos propicia de uma outra maneira conhecer o desenvolvimento do mundo e os conhecimentos produzidos ao longo da história. Nenhum ser humano vive sem sonhos e sem imaginação. Os sonhos, no sentido da imaginação, são a principal matéria da cultura. Diferentemente de outras espécies, além do polegar opositor e da racionalidade, tudo que o ser humano constrói antes de construído foi imaginado.